gente, essa daqui é uma aula de transição, né? Uma aula mais leve, que vai ficar entre nosso estudo dos tabuleiros semânticos e nosso estudo da dedução natural. Tá? Então isso aqui, na verdade, é uma preparaçãozinha para na próxima aula a gente vai falar de dedução natural, tá? Então é sobre sistemas formais. Se vocês se interessarem, gente, esses daqui, esses sete axiomas, né, são os axiomas da aritmética de Peano. Né? A partir desses 7 axiomas a gente consegue provar muitas fórmulas aritméticas, tá? Não só somas normais como 2 mais 2 igual a 4, etc., mas algumas teoremas mais gerais sobre matemática. Então, esses axiomas aqui, eles têm apenas uma coisa que vocês não estudaram ainda, que é o uso de funções. Aqui, ó, de funções no cálculo de predicados de primeira ordem, né? Uma das nossas últimas aulas vão ser sobre funções. Mas, no geral, vocês conseguem entender basicamente o básico desses axiomas, né? Então, isso aqui é uma coisa extra, né? Mas, no geral, para aritmética de Peano, você precisa de poucos indivíduos. Você precisa de uma constante individual, que é o zero, certo? Só uma. Você não precisa de constantes individuais para outros números. Você precisa de uma função, que é a função sucessor, né? Que para cada constante individual ela retorna seu sucessor. E você precisa da igualdade, né? Igualdade também é algo que a gente não estudou ainda. A gente vai ver depois também como utilizar a igualdade em cálculo de predicados de primeira ordem. Né? Então, esses dois primeiros axiomas, eles definem a estrutura dos números. Né? Ele está falando o seguinte: para todo x, não é o caso de zero ser sucessor de x. Né? Isso quer dizer que zero é o primeiro número. Né? Não tem nenhum outro número x, tal que zero seja igual ao sucessor de x. Né? Então perceba que é isso que essa síntese está dizendo. Para todo x não existe um x tal que o sucessor seja zero. Né? Zero é o primeiro número. Né? E o segundo axioma fala que para todo x e todo y, se x e y têm o mesmo sucessor, então x e y é o mesmo número. Né? Isso quer dizer que os números naturais, eles formam uma reta, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui 0, 1, 2, 3, 4. De modo que se o sucessor de x for 4 e o sucessor de y for 4, x pode ser 3. Não tem, né? Não é o caso da aritmética, dos números formarem uma estrutura dessa forma aqui, por exemplo, né? Em que você tem dois números com o mesmo sucessor. É isso que diz o segundo axioma. Vou pular aqui o terceiro, que o terceiro é o mais complicado. Aí o axioma 4 e 5 explicam o que é a soma e o axioma 6 e 7 explicam o que é a multiplicação. Né? Então, ele define a soma para o número zero. Né? O zero é o elemento neutro da soma. Então, estou falando para todo x, x mais zero igual a x. Zero não muda a soma. E para todo x, para todo y, x mais sucessor de y é igual ao sucessor de x mais y. Então perceba, a partir daí eu consigo provar, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. O que é 2, gente? 2 é o sucessor do sucessor de zero. Então, sucessor. Então, para ficar mais simples aqui, eu vou escrever assim só, tá? De zero é igual a zero. Ele está dizendo que x mais sucessor. Então, ele está dizendo o seguinte, que vamos dizer que x seja sucessor do sucessor de zero, mais sucessor, e o y aqui é sucessor de zero, é igual a sucessor
do sucessor, ou 2 mais 2 não é igual a 0, né? 2 mais 2 é igual a 4, foi mal. Tá, deixa eu fazer aqui tudo do início. A gente quer provar que 2 mais 2 é igual a 4, ou seja, que o sucessor do sucessor de 0, o sucessor de 0 é igual ao sucessor do sucessor de 0. Né? Então, pelo axioma 4, a gente sabe que o sucessor do sucessor de 0 mais 0 é igual ao sucessor do sucessor de 0, né? X mais 0 é igual a x. Né? Então, pelo axioma 5, a gente sabe que é o seguinte, que o sucessor do sucessor de 0 mais sucessor de 0 é igual ao sucessor do sucessor de 0, correto? Que eu adicionei aqui, em que y é 0, né? Então, fica assim. Né? E como x mais y aqui, sendo que y é 0, sucessor do sucessor de 0 mais 0 é sucessor de 0, fica o sucessor do sucessor do sucessor de 0. E daí, aplicando novamente o mesmo axioma, a gente sabe que o sucessor do sucessor de 0 mais o sucessor do sucessor de 0 é igual ao sucessor de sucessor do sucessor de 0, sucessor do sucessor de 0 mais sucessor de 0. Essa conta aqui a gente já fez e viu que dava esse daqui, né? Esse daqui é essa conta de cima. Então, a gente pode substituir por sucessor do sucessor do sucessor do sucessor de 0. Ou seja, que é igual a sucessor que é igual a 4. Né? Então, aqui mais 2. Né? E assim a gente consegue provar, por exemplo, qualquer soma, qualquer multiplicação. Né? Sendo que os axiomas da multiplicação é que x vezes 0 é igual a 0 e x vezes o sucessor de y é igual a x vezes y mais x. Né? A gente também consegue provar multiplicações, é um pouquinho mais complicado. Então, o axioma 3 chama o axioma da indução matemática. Tá? Esse aqui é o mais complicado. Você perceba que ele não é nem uma fórmula de primeira ordem, ele é um esquema de fórmulas. Né? Então, na verdade, essa axiomatização aqui tem infinitos axiomas. O que é esse esquema de axioma diz? Que se 0 tem determinada propriedade e para todo x, se x tem aquela propriedade e o sucessor de x também tem aquela propriedade, então para todo y tem aquela propriedade. Quer dizer o quê? Se eu consigo provar que 0 tem a propriedade e que para qualquer x, se x, né, se eu consigo provar que 0 tem a propriedade e para qualquer x, se x tem a propriedade, implica que o sucessor de x também tem essa propriedade, eu consigo provar que todo número tem aquela propriedade. Né? Então, isso aqui é uma forma muito comum de provar teoremas em matemática. Você prova para o caso base, geralmente é o 0, você prova que 0 tem aquela propriedade e depois você faz o passo indutivo, que é exatamente provar esse condicional aqui, que para qualquer x, se x tem aquela propriedade, x mais 1 também tem. E aí esse axioma diz que se você conseguir provar isso daí, você prova que aqui todos os números têm aquela propriedade. Tá bom? Então isso aqui é só uma curiosidade, vamos para a nossa aula. Então aqui a gente vai introduzir de modo simples algumas ideias que serão desenvolvidas na próxima aula, nas próximas aulas, né? A gente vai tomar conhecimento que existe outra maneira de definir consequência lógica e de provar a validade de fórmulas, aqui, né, de formas de argumento e de fórmulas, que não envolve o recurso à semântica, né, como fizemos até agora. Né? Então, todos os nossos métodos de prova até agora eram métodos semânticos. A gente procurava saber, no caso da tabela de verdade, todas as valorações possíveis e via se aquela fórmula era verdadeira em todas as valorações possíveis. No caso do tabuleiro semântico, a gente ia vendo as condições de verdade da fórmula, né? Eu destrinchando até chegar
geralmente até as fórmulas atômicas, né? Então perceba que todos esses métodos de prova, eles dizem respeito à noção de verdade, né? Se tal fórmula é verdadeira em determinado, né, tem que estar sempre lidando com a noção de verdade. Se tal fórmula é verdadeira em determinada valoração, se uma valoração valora essa fórmula como verdadeira, ela tem que valorar essas outras como verdadeira, né? Então, por lidar com essa noção de verdade, esses métodos são ditos semânticos, tá? Porque a gente lembra que quando a gente estava estudando a semântica do cálculo de predicados e do cálculo proposicional, é aí que aparece a noção de verdade, né? Quando a gente estava falando só da sintaxe do cálculo, da linguagem, né? Como traduzir sentenças, quando é que uma fórmula é bem formada, a gente não está lidando com a noção de verdade. Então a gente vai ver agora que existem métodos de prova que não lidam diretamente com a noção de verdade, certo? Se lida somente com regras de formação. A partir de determinada fórmula, você pode inferir outra fórmula e assim sucessivamente, né? De modo que, se você conseguir derivar uma fórmula a partir de outra fórmula, você conseguiu provar, né? Obviamente, você depois precisa mostrar que esse método ele é completo e correto, né? E o método que a gente vai estudar ele é completo e correto também, né? Então, essa maneira de fazer provas é baseada na noção de prova, né? Exatamente, e não na noção de verdade, na noção de demonstração, na noção de prova e não em noções semânticas, né? Então, enquanto as perguntas como é que a gente prova que algo é verdadeiro numa ciência formal, né? Como na matemática e na geometria. Por exemplo, suponha que alguém quisesse mostrar que o teorema de Pitágoras é verdade, é verdadeiro, né? A gente aprende isso na escola, a gente meio que decora, mas geralmente a gente nunca pensa em como é que é a demonstração, como é que se prova que determinado teorema é verdadeiro. Como é que se prova, por exemplo, que, uma coisa que a gente aprende na escola também, que o quadrado da soma, né, x mais y é igual a x ao quadrado 2 vezes x mais y ao quadrado. Como é que prova isso? A gente aprende, a gente decora, aplica, mas como é que prova? Será que um geômetra ele vai no mundo procurar todos os triângulos retângulos, medir, né, com a fitinha ali, medir os catetos, medir a hipotenusa e ver se eles estão batendo com o teorema de Pitágoras? Né? Certamente não é isso que o geômetra faz, né? Até porque, primeiro, não existem triângulos propriamente ditos no mundo, né? Já que triângulos são formas bidimensionais e qualquer elemento que você tiver no mundo ele vai ser tridimensional, né? E além disso, provavelmente nenhuma linha reta no mundo é realmente uma linha reta. Se você for olhar microscopicamente, sempre vai ter imperfeições, etc. Então não é assim, né, que um geômetra faz. Ele não sai checando todos os triângulos, né? E mesmo que ele checasse todos os triângulos, imagine que tenha triângulos lá em Alpha Centauri, em um planeta muito longe daqui, e ele não poderia ir lá checar esses triângulos, né? De modo que, se ele fosse esperar provar que todos os triângulos respeitam o teorema de Pitágoras checando por um, ele nunca ia conseguir, né? Porque ele não tem como checar todas as fórmulas aproximadamente triangulares do universo, né? Então deve haver alguma outra maneira dele mostrar a verdade de uma proposição matemática sem envolver experimentação, né? No caso da matemática, da geometria, e mesmo no caso até da física, né? A física é uma ciência experimental, mas a física teórica, né, lida com modelos matemáticos, né? Para a maioria das coisas na física teórica você não tem uma experimentação direta, né? Eles esperam você ter um modelo matemático bem formado, você derivar consequências desse modelo e, quem sabe, em algum momento você derivar uma consequência que seja observável, de modo a você poder observar aquela consequência, né? Então, no caso da física teórica também assim não é tão óbvio, né? Não é tão direto, você não sai testando tudo, porque nem tudo dá para testar. Você tem que tirar consequências testáveis, né? Por exemplo, o caso do bóson de Higgs, né? O Higgs ele propôs que existiria esse bóson porque ele tinha um modelo matemático de como funciona a realidade, fez várias contas e viu que esse modelo implica a existência desse bóson. Isso na década de 70, eu acho, né? E
só bem recentemente, que construíram toda uma máquina gigante, né, que foi o acelerador de partículas, que ocupa quilômetros, né, para poder mandar uma partícula ali como se fosse num circuito de Fórmula 1, passar bem rápido para ela ir acelerando e bater em uma placa, e daí você medir a trajetória que ela faz, etc, etc, e daí se teve alguma evidência que corroborava a existência do tal bóson de Higgs, né? Mas assim, antes de você fazer o experimento, você tem todo um trabalho matemático de derivar consequências, né? Então, para matemática, para geometria, mesmo para partes da física e certamente para a filosofia, né? Para a maioria das coisas da filosofia, você não tem como experimentar, você não tem como checar se existem ideias platônicas, né? Você não tem como checar isso, você não tem como checar se existem universais, você não tem um experimento que você faz para isso, né? Você não tem um experimento que você possa fazer para checar se existem mundos possíveis, né? Como queria o David Lewis. Então, o matemático e também essas outras ciências, ele só vai se mostrar convencido, por exemplo, de que o teorema de Pitágoras é verdadeiro, se houver uma demonstração disso. E o que é uma demonstração, né? A gente viu no começo da aula que a gente pode tomar uma proposição verdadeira se a gente conseguir deduzir ela, ou seja, fazer um argumento válido a partir de premissas que a gente tome como verdadeira. Então, uma demonstração basicamente é isso, né? É você tomar premissas que você sabe ser verdadeira, que você toma como verdadeira e fazer um argumento válido, né? Obviamente, a questão aqui é como saber se o argumento é válido, né? Teve já alguns modos de checar isso, como por exemplo por tablôs, mas no caso agora a gente vai ver dedução natural, que são regras que você vai aplicando a fórmulas para gerar outras fórmulas, né? E que aparentemente são as regras que mais se assemelham ao modo como os matemáticos ou a gente tira conclusões a partir de premissas, né? Então é mais ou menos isso que acontece na matemática. Se essas proposições são provadas ou demonstradas ao se mostrar que elas se seguem logicamente de algumas outras proposições cuja verdade já foi estabelecida. Assim, uma demonstração de alguma proposição matemática consiste em mostrar que ela se segue logicamente de outras proposições matemáticas supostamente verdadeiras, né? Naturalmente, agora esse é o problema. Se a gente quer ter alguma garantia que aquilo que estamos provando é de fato verdadeiro, a questão agora se reduz a mostrar, já que se a gente realmente demonstrou essa proposição a partir de determinadas premissas, a questão agora é saber se as premissas são verdadeiras, né? E aí como é que você faz? Naturalmente você vai demonstrar as premissas a partir de outras premissas, só que a questão vai se recolocar, né? Então pode acontecer de a gente ter algum tipo de regresso infinito. A gente quer mostrar que a proposição alfa é verdadeira com base nas premissas beta 1, beta 2, beta n. Só que a gente tem que mostrar que cada uma dessas premissas beta 1 até beta n são verdadeiras, né? E a gente vai precisar de outras premissas, gama 1, gama 2 até gama n. E agora a gente tem que mostrar que as premissas gama 1, gama 2, gama n também são verdadeiras, né? Porém, até onde se vai, né? Parece ser uma regressão que não tem fim. Ao menos que se caia em outro problema desagradável, que é o círculo vicioso, né? Quer dizer, alfa porque beta, beta porque gama e gama porque alfa, né? Isso é um tipo de petição de princípio, né? Deus existe porque está na Bíblia e a Bíblia é confiável porque foi escrita sob a interferência, inspiração divina, né? Então Deus existe porque está a Bíblia é confiável porque Deus existe, né? Isso é um tipo de círculo vicioso, né? É uma petição de princípio. Então parece que a gente está num problema que ou a gente sai provando infinitamente ou a gente chega a um círculo vicioso, né? E esse é um caso que aconteceu com a geometria, né? A geometria, não sei se você sabe a história da geometria, a geometria foi criada no Egito. E era, né, você pegar o nome geometria, geo é terra, né, metria é medição da terra.
E a geometria ela foi criada para lidar com um problema bastante prático. Vocês sabem que o Egito, por mais que a gente tenha essa ideia de deserto, né, nas margens do rio Nilo, as terras eram bastante férteis. Por quê? Porque o rio Nilo, no período de cheia, ele enchia, né, então ele tomava as margens, o leito do Nilo ele cresce bastante no período de cheia e depois ele volta para o tamanho inicial, e aquelas terras que estavam encharcadas, elas são bastante férteis, né? Então a galera aproveita quando o Nilo voltava para o leito inicial para plantar naquela terra ali que estava bem molhadinha, etc, está bem fértil. Só que tinha um problema, né? O problema é que você fazia umas marcações ali, dizendo, ó, essa terra aqui é de fulano, essa terra aqui é de cicrano, etc. Fazia as marcações para ninguém invadir a terra de ninguém. Só que chegava no outro ano, o Nilo enchia de novo e levava embora as marcações, né? E aí quando o Nilo voltava, tinha toda aquela briga. Ah não, mas minha terra vinha até aqui, minha terra vinha até aqui. E daí os egípcios começaram a inventar esse conjunto de técnicas que os gregos chamaram de geometria, para poder remarcar as terras da maneira correta todo ano, né? Então era algo muito ligado a questões práticas, né? E aí na Grécia se começou a fazer generalizações sobre geometria, como por exemplo o Teorema de Pitágoras, né? Ou seja, uma regra geral que não está mais totalmente ligada a medição de terra, né? Apesar de que o modo como os gregos faziam geometria, né? Hoje em dia a gente faz o Teorema de Pitágoras assim, né? Aqui está um triângulo retângulo e aqui é a hipotenusa, né? Vamos dizer, aqui é o cateto, aqui é o outro cateto e aqui é a hipotenusa. E hoje em dia a gente expressa o Teorema de Pitágoras assim, né? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Não o quadrado da soma. A gente expressa assim. Não era assim que um grego fazia o Teorema de Pitágoras. Era ainda muito mais ligado à medição do que é hoje. Como é que o grego fazia, gente? O grego fazia o seguinte, olha só. Aqui tem um teorema, ou um quadrado, um triângulo retângulo, né? O que o grego fazia era o seguinte, ó. Ele fazia esse quadrado aqui, né? Esse aqui não está bem quadrado, mas pense que é assim. E o Teorema de Pitágoras para o grego dizia isso. A área desse quadrado aqui, o quadrado da hipotenusa, né? O quadrado cujo lado é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Então essa área aqui é igual a essa área mais essa área. Então por isso que a gente fala até quadrado, né? Quadrado é elevar ao quadrado, né? Vocês já pensaram por que a gente chama isso de elevar ao quadrado? Porque os gregos na verdade era o quadrado mesmo, o quadrado que você produz com aquele lado, né? Ou seja, o quadrado que tem aquele lado, ele tem uma área igual à soma desses outros dois quadrados, né? O que poderia servir, por exemplo, para, sei lá, distribuir terra, né? Em algum lugar que você tivesse essa, né? Vamos imaginar que aqui fosse uma praça triangular, né? Aqui na minha rua tem uma praça triangular. Vamos imaginar que aqui fosse uma praça triangular. Então você sabe que essa terra aqui, que é formada por esse quadrado, com esse lado aqui, tem o dobro de área dessas outras duas terras. Era assim que um grego pensava o Teorema de Pitágoras, né, originalmente. E aí, gente, então os gregos começaram a produzir algumas generalizações de geometria, mas ainda de maneira muito esparsa, né? Até que apareceu um cara chamado Euclides, né? Euclides, ele era um geômetra, né, grego, eu acho que de Alexandria, né? Muito da ciência grega foi produzida em Alexandria. Alexandria, não sei se vocês sabem, quando Alexandre o Grande invadiu as cidades gregas primeiro, né? Ele foi lá, ele tomou Atenas, tomou Esparta, né? Então acabou com aquela P de guerra entre Atenas e Esparta, né? etc. Guerra
do Peloponeso, etc. Acabou com isso, tomou aquilo ali tudo e, além disso, tomou o norte da África, a antiga Pérsia, chegou até a Índia, né? E ele fundou várias cidades chamadas Alexandria, né? Porque ele não era muito, ele era só um pouco egocêntrico, né? Então, cidade de Alexandria, foi eu que tomei mesmo, vou fundar a cidade em minha homenagem. E a Alexandria mais famosa é a Alexandria que fica no Egito, né? Fica ali na foz do Nilo, já ali perto do mar Mediterrâneo, né? Então, a Alexandria ali tem muitas coisas importantes. Tem o farol de Alexandria, que era uma das grandes maravilhas do mundo. Tinha a biblioteca de Alexandria, que era um grande centro de estudos, que foi destruída pelos cristãos já no período de Roma. Tem até um filme chamado Ágora, né, que é sobre isso, é bem bom até. Rachel Weisz, né, ela é uma física que estuda ali em Alexandria. E Roma já tinha se convertido ao cristianismo e tem tensões religiosas ali, né? Bem naquela parte em que o cristianismo deixou de ser uma religião de oprimidos para ser uma religião de opressores, né? Então eles tomavam aquele espaço ali como um lugar pagão, etc. E uma turba acaba destruindo a biblioteca de Alexandria, etc. Então, ali na Alexandria teve muitos grandes pensadores, né? Como Euclides, como Ptolomeu, Arquimedes, né? Eram todos de Alexandria. E Euclides, ele era um geômetra, né? E aí ele começou a sistematizar a geometria, sistematizar os conhecimentos gregos, e ele chegou a essa mesma questão, né? Quando a gente quer fazer aqui, a gente quer sistematizar esses conhecimentos, só que para cada coisa que a gente quer provar, a gente tem que provar a partir de premissas, né? Certamente ele conhecia a lógica de Aristóteles e tal, tem que provar. Aristóteles aqui mostrou como é que faz deduções a partir de silogismos, etc. Mas beleza, a gente tem que ter premissas para fazer dedução. Só que agora a gente tem que provar as premissas, né? Então a gente chega nesse problema do regresso na geometria. E Euclides teve uma ideia para barrar esse regresso. E a ideia dele foi o seguinte: olha só, tem algumas proposições geométricas que são tão simples que realmente a gente não pode duvidar da sua verdade. Ou seja, elas são autoevidentes, no sentido de que elas não precisam ser demonstradas. Tá? Então, se a gente tomar o conjunto dessas proposições como nosso ponto de partida e a gente mostrar que a partir delas a gente pode demonstrar todo o resto, a gente teria uma garantia da verdade das proposições geométricas, né? Então, essas proposições autoevidentes é o que ele chamou de axiomas. Então, a gente tem alguns axiomas que são autoevidentes, a gente aceita a verdade deles, e a partir desses axiomas e das técnicas que Aristóteles inventou de dedução, a partir de silogismo, a gente consegue provar outras coisas, né? E aí o Euclides, ele tem um livro, né, que é muito importante, que é Os Elementos, né, em que ele faz exatamente isso. Olha só, eu vou provar aqui, eu vou partir de 4 axiomas sobre o que é um ponto, sobre o que é uma reta, sobre a relação de ponto e reta, e daí eu vou provar várias coisas a partir desses axiomas, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Tá? E a mesma coisa sobre os objetos, né? A geometria tem vários objetos, triângulos, quadrados, etc. Para a gente construir um objeto desse, a gente constrói a partir de outros objetos disponíveis, né? Então, por exemplo, sei lá, se a gente tiver um quadrado e a gente tiver a ideia de uma reta, uma bissecção, né? Ou seja, uma reta que corta aqui nos vértices, a gente sabe formar um triângulo retângulo a partir de um quadrado, que é cortando, bissectando o quadrado, né, pela diagonal. Então a gente consegue formar objetos a partir de outros, mas da mesma forma a gente precisaria ter objetos básicos, né? Então, uma vez que você só pode definir um termo, né, um objeto usando outro, você só pode definir um termo usando outros termos já definidos, ou criar um objeto a partir de outros, novamente o risco da gente cair numa espécie de círculo ou regressão infinita, né? Euclides saiu desse impasse de maneira análoga, né? Primeiro, ele escolheu um conjunto de termos que ele tomava como tendo significado intuitivamente claro, né? Como comprimento, largura e parte.
E a partir daí ele criou definições para ponto e linha, por exemplo, né? Em que, por exemplo, o ponto é aquilo que não tem partes, né? Então, ponto ele não tem extensão, né? Ele é apenas um ponto, ele não tem partes, né? Então, se eu, por exemplo, se eu tiver um triângulo, ele tem partes, né? Eu posso dividir ele em duas partes, posso dividir ele em três partes, né? Um ponto ele não tem partes, então ponto é algo que não tem partes. E uma linha é um comprimento sem largura, né? Então a linha ela é uma entidade unidimensional, né? Ela tem um comprimento e não tem largura e nem profundidade. Então, a partir desses termos básicos, né, que é comprimento, largura e parte, ele construiu a ideia de ponto e linha, e a partir de alguns axiomas sobre pontos e linhas, ele provou a maioria dos teoremas da geometria. E ele separou essas proposições que não podem ser demonstradas em dois conjuntos, né? Os axiomas, o que ele chamou de axiomas, são proposições mais gerais que podem ser utilizadas como em qualquer ciência, como por exemplo, o todo é maior que cada uma de suas partes. Coisas iguais a uma terceira são iguais entre si, né? A transitividade da identidade, né? Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Ele tomou isso também como um axioma. E os postulados seriam eminentemente geométricos, né? Como por exemplo, dado dois pontos num plano, é possível traçar uma linha reta passando pelos dois, né? Então os postulados da geometria de Euclides era isso, era relações entre pontos e retas. Então a reta era definida por dois pontos, né? Se eu tenho dois pontos, eu consigo traçar uma reta apenas sobre os dois, né? E um postulado interessante, que é o mais questionável, o que causou mais bafafá, é a ideia de que se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora da reta, isso aí era um postulado de Euclides, eu só consigo traçar uma reta paralela passando por esse ponto, né? As outras retas que eu traçar não vão ser paralelas à primeira, né? Elas vão tocar na primeira em algum momento, né? Então, a partir desses postulados, né, sobre pontos e retas, ele escreveu o livro dele chamado Os Elementos, em que ele organizou a geometria como um sistema axiomático, ou seja, ele tem os axiomas, no caso os postulados, e a partir desse postulado ele demonstrou, utilizando regras de lógica, afirmações mais complexas sobre triângulos, por exemplo. Então, a partir da noção de ponto e reta, ele consegue definir o que é um triângulo. A partir dessa definição, ele consegue provar que, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, ou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, por exemplo. Então, isso foi um grande passo, né, para a ciência no mundo. E os elementos de Euclides, eles são tomados como paradigma para muita coisa, né? Vocês já tiveram oportunidade em lógica moderna de estudar Spinoza, por exemplo. Então, Spinoza, ele tem um livro de ética, de moral, em que ele procura demonstrar a verdade de proposições morais, como ele fala, amore euclidiano, do modo euclidiano. Então ele procura do mesmo jeito traçar axiomas da moralidade, que supostamente seriam autoevidentes, e a partir daí provar proposições morais diversas, né? Tinha passado aqui, eu estava olhando exatamente o nome do livro, né? Chama Ética. O nome do livro é Ética, ou Ética demonstrada à maneira dos geômetras, né? Então, nesse livro aqui, ele procura exatamente a partir de determinados axiomas e definições, por exemplo, sobre Deus, sobre o bem, etc., derivar proposições da moral, né? Então, estou dizendo isso aqui só para dizer que
esse livro de Euclides, essa ideia de um método axiomático, né? Ou seja, de você propor alguns axiomas e a partir daí derivar proposições, é muito influente, né? Então aqui logo no começo a gente viu exatamente essa mesma ideia, né? Vamos fazer o que Euclides fez com a geometria para a aritmética. Então esses aqui são axiomas sobre a soma, sobre como funciona a soma, sobre como funciona a multiplicação, sobre a estrutura dos números, e a partir daqui a gente vai provar verdades, né? Vamos provar verdades sobre a matemática, né? E dessa forma a gente estaria assentando a matemática, a aritmética no caso, de maneira a ter mais certeza, né? Já que nós temos certezas dos axiomas, nós temos certeza das regras de dedução, né? Então a gente vai ter certeza dos teoremas aritméticos, porque eles estão assentados em axiomas que são autoevidentes, algo desse tipo, né? Então essa é uma ideia muito influente, né? Certo. Então eu estou aqui falando que axiomas são propriedades autoevidentes, né? Isso aqui é uma ideia meio antiga de axioma, tá? O pessoal antigamente tinha essa pretensão de axiomas serem autoevidentes. Só que isso tem vários problemas, né? Nem sempre o que parece autoevidente para a gente é verdade, né? Nossas intuições nem sempre são confiáveis para tudo, né? Então esse é um problema, né? Então, para que a lógica não fique refém dessa discussão sobre o que é autoevidente ou não, né? A gente já sabe, assim, até pela história da filosofia, que o que é autoevidente para um filósofo, para outro não é, muitas vezes, né? Para que a lógica não fique refém disso, o entendimento contemporâneo do que são axiomas e postulados mudou, né? Atualmente, axioma é qualquer verdade, não é uma verdade autoevidente, mas simplesmente qualquer proposição aceita ser demonstração em um sistema, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente pensa na lógica clássica, a gente pensa assim, não, os axiomas da lógica clássica são o princípio da não contradição, são o princípio do terceiro excluído, o princípio da identidade, né? Quando você vai olhar um sistema de lógica clássica, você vê que os axiomas não são esses, né? Existem sistemas de lógica clássica, né, que são axiomáticos, e os axiomas da lógica clássica não são esses, são coisas do tipo assim, ó, acho que, não vou lembrar dos três, mas são 3 axiomas só. Axioma 1 é esse aqui, ó. Se P implica que Q implica que P. O axioma 2... Peraí, gente, eu vou pescar aqui com os universitários, tá? Certo. Então é isso, né? Como eu estava dizendo, como eu acho que eu já falei isso para vocês, no caso da lógica clássica, proposicional, a gente utiliza muitos conectivos, né? Para facilitar, a gente utiliza a conjunção, a disjunção, a negação, o condicional, o bicondicional. Na realidade, gente, não é necessário usar todos esses conectivos, tá? Você só precisa de 2 conectivos. Você precisa da negação e mais um, qualquer, negação e condicional. Quando você vai fazer um sistema axiomático, é mais fácil você supor que só tem 2 conectivos e dar axiomas só para esses 2. Porque se você for dar axiomas para todos, fica muito axioma. Você tem que provar, tem que explicar como é que funciona cada um por axiomas e explicar a relação entre eles, né? Então, o mais simples é você supor que só tem 2, vamos dizer que é a negação e o condicional, e você definir os outros axiomas a partir desses que você supôs. Então, eu posso definir assim, ó, alfa e beta é equivalente a alfa e beta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui é equivalente mesmo. Vamos fazer a tabela, né, para a gente ver se é equivalente.
Alfa e beta fica V, F, F, F. Né? Não beta fica F, V, F, V. Alfa e se alfa então não beta fica F, né? V, 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 V. E a negação fica V, F, F, F. Né? Então, de fato, essa é igual a essa. Né? Então, alfa e beta é definido como não é o caso de alfa aplicar não beta. E aí você faz também para disjunção, para o bicondicional. Você consegue definir tudo em termos de condicional. Tá? Então, não vou entrar aqui nesse ponto. Seria interessante, gente, um exercício, né, que na época eu estava aprendendo lógica, eu fiz isso, que era o seguinte: vamos expressar os outros condicionais utilizando só negação e condicional. Ou vamos expressar os outros conectivos utilizando só negação e condicional. Depois você expressa todos utilizando só negação e conjunção. Depois você expressa todos utilizando só negação e disjunção. Você vai ver que você consegue. Né? Você consegue expressar todos os funções de verdade utilizando só dois. Teve gente que provou que você consegue expressar tudo utilizando só um conectivo. Só que não é nenhum desses aqui, tá? Os conectivos são a barra de Sheffer e tipo isso aqui, uma seta de Peirce, sei lá, não sei como é que chama. Na verdade a gente chama de, mais atualmente a galera chama de NOR e SHOR. Né? NOR, a barra de Sheffer ela é nem A nem B. Então se eu coloco assim, alfa, barra de Sheffer, beta, estou dizendo que nem A nem B, eu estou dizendo que não é o caso de alfa e não é o caso de beta. Então perceba que essa barra ela já tem ela é como se fosse uma conjunção e uma negação ao mesmo tempo, né? E já o outro, né, que às vezes a galera coloca assim, não é o SHOR. O SHOR é a disjunção exclusiva, né? Esse aqui na verdade é o NOR. Então esse daqui é o NAND e esse daqui é o NOR. Você pode olhar lá na internet. Então se eu faço assim, alfa, beta, então eu estou falando assim, não é o caso, ou não é o caso de alfa, ou não é o caso de beta. Esse aqui é o NAND e o outro é o NOR. Mas então você consegue expressar tudo utilizando só esses conectivos. Também é um bom estudo. Esse aqui é até difícil de você expressar, mas você consegue. Mas de qualquer modo, vamos pensar que a gente está no sistema axiomático que só tem a conjunção, ou só tem a condicional e negação. O primeiro axioma é esse. P implica que P, que Q implica P. O segundo, aqui no caso deveria ser, na verdade, esquema de fórmula, né? E não fórmula. Então aqui deveria ser alfa implica que beta implica alfa. O segundo axioma é alfa implica que se que beta implica epsilon, né? Qualquer letra grega aqui, implica que beta implica que epsilon. Esse é o segundo axioma. Você vê que isso não parece ser auto-evidente, né? O axioma 3 diz o seguinte: se alfa implica beta, isso implica que se alfa implica não beta, isso implica não alfa. Esses são os três axiomas do cálculo predicado ou do cálculo proposicional. Perceba que não são proposições necessariamente autoevidentes ou simples, né? E a partir disso aqui, por exemplo, você prova o princípio da não contradição, você prova o terceiro excluído, você prova qualquer teorema da lógica proposicional a partir desses axiomas aqui e uma regra de inferência que é o modus ponens, né? A regra de inferência que eu tenho, se eu tenho alfa implica beta e eu tenho alfa, eu
posso inferir beta, né? Se alfa, então beta, e alfa, logo beta. Então, esses aqui são os axiomas do cálculo de predicados. Então, você pegar lá sistemas antigos do começo do século, a galera usava essa assim, fazer os axiomas, fazer substituições de axiomas e tal, nas provas gigantescas e bem difíceis. Por isso que eu nem sei direito o sistema axiomático, porque ele é difícil de utilizar, porque as provas saem quilométricas, não é muito fácil de ver o que está sendo provado. Então, isso já mostra que hoje em dia a gente não pensa axioma como algo que seja autoevidente, simplesmente algo que a gente assume. E a gente acaba dizendo que eles são axiomas porque assumindo aquelas coisas ali você consegue provar muita coisa. E no caso da geometria euclidiana, essa ideia de que axiomas não necessariamente são autoevidentes, ela veio de maneira dramática, né? Porque você tem um quarto postulado da geometria euclidiana, que é exatamente aquele que eu disse na outra um minuto atrás, né? Era a ideia de que eu tenho uma reta, eu tenho um ponto. Isso era o quarto postulado de Euclides. Eu só consigo formar uma reta paralela. Aqui não saiu muito bem, né, o desenho, mas eu só consigo formar uma reta paralela passando por aquele ponto. Esse era o quarto postulado de Euclides. E parece ser algo super auto-evidente, né? Parece óbvio. Porém, no decorrer da história da matemática, as pessoas conseguiram provar que esse postulado era independente dos outros, ou seja, ele sendo verdadeiro ou não, o resto da geometria fluía igual. E aí a galera começou a ter ideia, né? A princípio, por brincadeira matemática, né? Então vamos fazer uma geometria em que esse quarto postulado não vale. E essas são as geometrias não euclidianas. Tá? A geometria euclidiana, gente, é como se fosse a geometria de um tecido plano. Né? Realmente, no plano, se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora dessa reta, eu só consigo traçar uma reta paralela àquele ponto. As geometrias não euclidianas são como geometrias feitas ou no côncavo, ou na superfície de uma esfera, ou seja, no côncavo, ou dentro de uma esfera, no convexo. E aí, nessas geometrias, em uma delas, se eu tenho uma linha reta, né? Claro que a linha reta, se você está numa superfície côncava, a linha reta, ela para a gente, né? Se eu estou aqui, isso aqui é a parte de cima de uma bola, né? Uma reta aqui, ela é assim. Para a gente, ela parece uma curva, mas dentro daquela superfície, ela é uma reta. Então, em uma dessas geometrias, a partir de uma reta e um ponto fora dessa reta, você consegue formar infinitas retas paralelas, e em outra você não consegue formar nenhuma. E a galera começou a desenvolver essas geometrias meio de brincadeira. Não, olha, eu consigo provar muitas coisas nessa geometria. Existe uma geometria, o ponto que se queria mostrar a princípio é que existe uma geometria consistente em que o plano ele é côncavo ou convexo, né? Ou seja, o espaço é côncavo ou convexo, não é plano. E aí depois, e essa é a grande surpresa, você tem a teoria da relatividade de Einstein, que diz que a gravidade ela é decorrência do modo como grandes massas entortam o tempo e o espaço. E aí, de modo que é difícil você dizer qual é a geometria que vale no mundo real, mas muito provavelmente não é uma geometria euclidiana. No mundo real, o tempo e o espaço ele é torto, porque a gravidade é o entortamento do tempo e espaço. Então, toda a geometria que se usa na teoria da relatividade é uma geometria não euclidiana. Então, perceba, algo que parecia autoevidente, o postulado das retas paralelas, é algo que, no fundo, aparentemente é falso em relação ao mundo real. O mundo real é um mundo em que o espaço é curvo, de modo que a geometria que rege o mundo real é provavelmente uma geometria não euclidiana. Então, para evitar essas questões, a lógica toma como axioma qualquer fórmula que é pressuposta em um sistema formal, tá bom? Independentemente dela ser autoevidente ou não. É o que vai tornar
aquela fórmula, aquele sistema formal bom, é o quanto ele consegue provar, se ele prova as coisas que a gente quer que ele prove, se ele é frutífero nesse sentido, tá? Então é isso, tá? Então, no ponto de vista formal, tanto os axiomas da geometria euclidiana quanto os axiomas das geometrias não euclidianas são axiomas do mesmo jeito, porque os três sistemas eles são perfeitamente legítimos, eles são consistentes internamente, não dá para provar uma contradição em nenhum dos três, né? Então são simplesmente sistemas alternativos, sistemas com axiomas alternativos. E outra questão aí vai saber qual sistema se aplica ao mundo real. Isso aí não é uma questão da lógica. Então, supostamente, isso é uma questão da física. A geometria que se aplica ao mundo real é a geometria não euclidiana. Mas no caso da gente, no caso da lógica, os três sistemas são igualmente bons, porque eles são consistentes internamente e eles são igualmente frutíferos, etc, etc. Tá? Um ponto interessante sobre a geometria não euclidiana, né? Vocês estudaram moderna, vocês estudaram Kant, por exemplo. Então você sabe que para Kant, né, o tempo e o espaço são as formas da percepção. Só que ele julgava que o espaço, que a geometria euclidiana era a única geometria possível, de modo que a organização espacial que a gente tem na geometria euclidiana para Kant seria um a priori da mente, né? Seria impossível organizar a realidade de outra maneira, né? Não envelheceu tão bem, porque existem geometrias não euclidianas, né? Tem toda uma literatura, vocês conseguem achar na internet, sobre os impactos da geometria não euclidiana na teoria kantiana. Da mesma forma, quando ele estava falando das categorias do pensamento, e Kant estava assumindo que a lógica de Aristóteles era uma lógica terminada. E a gente sabe que não. A gente sabe que durante o século XX, não só a lógica clássica foi imensamente mais bem desenvolvida, como surgiram sistemas alternativos, sistemas com axiomas diferentes, que são lógicas não clássicas, né? Como, por exemplo, a lógica intuicionista ou a lógica paraconsistente. Daí se coloca a mesma questão que se coloca. Então, esses sistemas, internamente, eles são igualmente bons, porque eles são consistentes, né? A lógica clássica tem algumas vantagens de simplicidade, talvez, etc. Mas são sistemas consistentes. Você tem sistemas de prova, muitas vezes, dentro deles que são completos e corretos, etc. E aí é outra questão, saber se existe uma lógica correta, né? Então, esse é um ponto de filosofia da lógica que vocês podem se interessar. Existe uma lógica correta? E se existe, é a lógica clássica? Ou talvez seja até outra lógica que seja correta, né? Como aconteceu com as geometrias não euclidianas, tá? Esse é um ponto que pode interessar vocês. Então, na época contemporânea, os sistemas axiomáticos passaram a ser apresentados como sistemas formais, né? Então, qual é a diferença do sistema axiomático para o sistema formal? A única diferença é que o sistema axiomático, por exemplo, de Euclides, nos elementos, ele era expresso em linguagem natural, né? Se você for olhar os postulados de Euclides, eles foram escritos em grego, né? Então, você pega uma tradução do livro até em português, né? No sistema formal, os axiomas são formalizados, são expressos numa linguagem como, por exemplo, do cálculo de predicados de primeira ordem ou de segunda ordem, dependendo do seu sistema, né? Então, enquanto as proposições do sistema axiomático tradicionais são formuladas, digamos, em português, em grego, etc., eventualmente acrescidos de alguns símbolos, né? Às vezes o cara bota lá um X, um Y no meio, mas na verdade está em português. No sistema formal, a gente trabalha apenas com expressões bem formadas em alguma linguagem artificial. Então, isso aqui que eu coloquei no começo, né? Isso aqui é um sistema formal. Não é simplesmente um sistema axiomático, porque as próprias proposições estão na linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem. Tá? Então, isso aqui é um sistema formal. O sistema formal da aritmética. Tá. Então, enquanto as proposições do sistema axiomático tradicional são formuladas em, digamos, português, eventualmente acrescido de alguns símbolos, no sistema formal trabalhamos apenas com expressões bem formadas em alguma linguagem artificial, alguma lógica, por exemplo. O sistema formal F tem 4 componentes básicos, que foi mais ou menos o que a gente estudou até agora, né? Um alfabeto,
né, que contém os caracteres da linguagem formal empregadas em F, né, por exemplo, o alfabeto do CQC, se estivermos formalizando nosso sistema em lógica de primeira ordem, um conjunto de regras de formação, né, também a gente estudou isso, né, como é que a gente sabe que uma fórmula do cálculo de predicados é bem formada, né, como é que a gente sabe que uma sequência de caracteres da linguagem formal de F são bem formadas, a gente estudou isso, um conjunto de axiomas, né. Aí, no caso, se nosso sistema formal for a própria lógica, a gente vai ter aqueles axiomas ali do cálculo proposicional ou do cálculo de predicados, ou às vezes a gente pode ter axiomas extras, né? Então, no caso ali do sistema de Peano, você tem a lógica, ele roda em lógica de primeira ordem e ele tem axiomas extras para caracterizar essas entidades específicas que ele utiliza, né? Como o zero, a função sucessor, a função de soma, a função de multiplicação. E, por fim, um conjunto de regras de produção ou regras de transformação. Isso daqui que vai ser o nosso ponto agora, tá? Isso aqui que a gente vai estudar agora. Que nos dizem como obter novas expressões bem formadas a partir dos axiomas e expressões já derivadas. Então, a gente vai ter esse conjunto de regras que nos permitem, a partir de determinadas premissas, derivar uma conclusão. Tá? Então, até então, a gente estava pegando o argumento e vendo questões semânticas sobre qualquer estrutura que vá valorar todas as premissas como verdadeiro, vai ter que valorar tais fórmulas como verdadeiro. Agora, a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar a partir das premissas e essas regras de transformação, aplicar regras e sair derivando conclusões até chegar na conclusão que a gente quer chegar. Né? Então, esse aqui que é o ponto. A gente vai estudar o sistema de dedução natural, é exatamente isso, um sistema de regras de produção ou regras de transformação, que a gente vai, né, por exemplo, se a gente tiver a premissa P implica que, a premissa Q implica R, e a gente tiver a premissa P, aí a gente vai ter uma regra que vai dizer, a partir dessa sentença e dessa, a gente pode concluir que, né, a gente tem se P então Q e P, né, então a gente vai botar Q, a gente vai escrever aqui eliminação do condicional utilizando as sentenças 1 e 3, né? Então, a partir dessa regra aqui, a gente derivou a partir da sentença 1 e 3 a sentença 4. Mas agora, a partir de 4 e 2, a gente consegue derivar R, né? Pela mesma regra. Eliminação em 4 e 2. Foi lá para cima. Entendeu? Dá exatamente essas regras que a gente fazia as provas natural, de uma maneira que parece com o modo como a gente raciocina normalmente, né? Então, a partir dessa prova, a gente pode então isso aqui é uma premissa, né? Isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma premissa. A partir dessa prova, a gente pode escrever o seguinte, que essas duas implicam, né? Perceba que aqui eu utilizei um símbolo de implicação com um tracinho só, né? Isso quer dizer que essa aqui é uma prova sintática, uma prova que não é semântica, né? Tudo bem, a gente vai ter uma prova de completude e correção que vai dizer que toda vez que eu usar isso, eu vou poder usar isso, porque toda consequência semântica é uma consequência sintática, é uma consequência do método de prova e vice-versa. Mas isso é algo que a gente tem que provar. Mas a partir dessa prova a gente consegue dizer, olha, a partir dessas 3 premissas eu consigo provar R. E a gente vai estudar isso depois, tá? Então, aqui para a gente começar a ter uma ideia de como é que vai fazer isso, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha. Vocês conhecem o Lewis Carroll, né? Lewis Carroll é o cara que escreveu o livro de Alice. É um cara meio estranhão. Tem um filme com o Johnny Depp sobre a vida dele, ficava olhando as menininhas no parque, né? Aparentemente ele se apaixonou por essa menina aí da Alice, mas enfim, ele escreveu Alice, que é uma grande obra,
E não sei se vocês sabem, além de ser escritor, o Lewis Carroll era um lógico, ele se interessava por lógica, né? A lógica na época estava bem menos desenvolvida que hoje, mas ele tinha interesse em lógica, ele inventou algumas simplificações de métodos para a lógica aristotélica, alguns métodos novos, então ele era um lógico. E ele inventou essa brincadeira que ele chamou de os doblês. E ele também tinha interesse nessa coisa da popularização da lógica, né? Então, ele escreveu um livro de lógica para mulheres, que na época era algo até revolucionário, né? A ideia de que talvez se tinha a ideia que as mulheres não tinham jeito para essas questões como lógica, matemática. A gente até hoje ainda tem um pouco desse preconceito, né? Se olhar os cursos de computação, matemática, tem poucas mulheres até hoje, mas ele tinha essa preocupação de popularização da lógica, etc. E por isso ele tentava inventar essas brincadeiras, né? Tentava ensinar essas questões da lógica de maneira menos formal, né? Que foi algo que o Smullyan, né? Que foi o cara lá que... Acho que é assim que escreve o nome dele, Smullyan. É o cara lá que escreveu o Alice, ou que popularizou os métodos dos tableaus, né? Simplificou, e ele tem, não por coincidência, ele tem uns livros chamado Alice no País dos Enigmas, né? Em que ele também faz esses enigmas utilizando os personagens de Lewis Carroll, que era outro lógico. Então, Lewis Carroll inventou essa brincadeira, que era os dos dublês, que consiste em seguinte, a partir de uma palavra, do inglês no caso dele, né? Mas vamos dizer aqui do português, vamos dizer gato, a gente conseguir formar outra palavra, no caso vamos dizer paio. E só tem uma regra, que é o seguinte, a gente pode trocar uma letra por vez, e sempre que a gente trocar uma letra, a gente tem que resultar uma palavra que existe. Certo? Então isso aqui seria uma demonstração da palavra paio a partir da palavra gato, né? Então, gato, aí eu troquei o G pelo R, gerei a palavra rato, que é uma palavra que existe. Aí agora eu troquei o T pelo I, gerei a palavra raio, que é uma palavra que existe. Depois eu troquei o R pelo P, formei a palavra paio. Então isso daqui é uma demonstração. Eu comecei com gato, vamos dizer que é a premissa, e eu só tenho uma regra aqui, que é uma regra sintática, né? Não está dizendo respeito nada à verdade, nada disso. É uma regra de como eu posso manipular essa minha premissa. E aí essa regra é posso trocar uma letra, resultando em uma palavra que exista. Então, a partir da reiteração dessa mesma regra, eu consegui uma demonstração, vamos dizer assim, da palavra paio a partir da palavra gato. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai ter determinadas premissas, a gente vai ter algumas regras para manipular essas premissas e para formar demonstrações. Tá? Vamos ver como é que fica Sol, Lua. Né? Então, a gente vai Sol, troco o O pelo U, Sul, troco o L pelo A, Sua, troco o S pelo L, Lua. Eu quero que vocês pensem aí se vocês conseguem fazer transformações melhores do que essas aqui que o Mortari fez, né? Então aqui ele conseguiu trocar Sol, ele conseguiu transformar Sol em Lua usando 3 passos, né? Será que a gente consegue em menos? Ou será que vocês conseguem pensar em outras transformações interessantes? Né? Então isso aqui é um ponto interessante, né? Quando eu estava estudando estava estudando lógica, né? Já falei para vocês que eu não sou formado em filosofia, sou formado em jornalismo. Então, quando eu fui estudar lógica pela primeira vez no mestrado já. E aí, quando eu estava estudando, eu ouvi falar desses doblês do Lewis Carroll, fiquei bastante interessado e escrevi um texto, né? Mas como fosse um texto, sei lá, para um site com alguns dublês, né? Só que eu tentei colocar isso aqui num contexto do Heráclito, né? Aí que o texto chama Oposto a Heráclito, tá vendo? Foi em 2011, então tem de 10 anos. Foi quando eu estava começando a aprender lógica. Então eu coloquei esse epígrafe do Heráclito, né? Tudo se faz por contraste, da luta pelos contrários. Da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. Nas belas margens do rio Caístro, o filósofo Heráclito de Éfeso pensou consigo mesmo: completo e incompleto, concórdia e discórdia, harmonia e desarmonia.
e todas as coisas um, e de um todas as coisas. E rabiscou. Heráclito ele tinha essa tese, né, que os contrários coexistem em qualquer coisa. E aí eu fiz essa brincadeira dos doblês, só que tentando derivar sempre contrários, né? Não simplesmente outra palavra, tipo gato e paio, né? Sol e lua até que é um tipo de contrário, né? E aí eu tentei fazer tipo eu e tu, céu para mar, né? Céu. E no caso dos doblês em português, né? Em inglês não tem acento, né? Então a gente supõe que pode tirar o acento ou colocar independentemente, né? Desde que você só troca uma letra. Então aqui céu eu troquei o C, ficou meu, depois eu troquei o E, ficou mal, depois eu troquei o U, ficou mar. Sol e lua, né? O mesmo que Mortari fez aqui, exatamente a mesma demonstração que eu encontrei. Sol, trocou o U para sul, trocou o L para sua, trocou o S para lua. Sim e não. Sim para fim, não. Sim, fim, fio, né? Trocou o M para O, depois trocou o F para C, cio, depois trocou o I para A, né? Aí eu botei o tio, cão, depois eu troquei o C, não, né? Sim para não. Bem e mal, né? Bem, sem, seu, meu, mel, mal. Tudo para nada, tudo, ludo, né? É jogo, lado, nado, nada. Deus para Satã. Obviamente não dá para fazer a transformação de Deus para diabo, porque Deus tem 4 letras e diabo tem 5, né? E a gente não tem regra de acrescentar letra. Então, por isso, no jogo original só dá para transformar palavras com a mesma número de letra, né? Deus, seus, seis, sais, saia, Satã. Aí, fogo para gelo, terra para vento, ponto para linha, certo para falso, mente para corpo e nasço para morro. E aí eu terminei. Então o filósofo entrou no rio e nunca mais foi o mesmo, né? Porque o Heráclito ele tinha essa ideia, né? De quando eu nunca sou o mesmo, quando eu entro no mesmo rio, eu não sou o mesmo, porque o rio já não é mais o mesmo, que tem outras águas, e eu mesmo não sou mais o mesmo. Então, assim, é um bom exercíciozinho ficar tentando transformar palavras, né? Mas o que isso tudo tem a ver com sistemas formais? Ora, a situação é bem parecida. Em ambos os casos, a gente tem um ponto de partida, os axiomas, as premissas ou a palavra inicial. A gente tem regras que permitem passar de certas fórmulas, ou no caso, palavras para outras palavras, ou seja, regras de produção em um sistema formal. Ou seja, a regra de produção é, se eu tiver tais fórmulas já escritas, eu posso escrever outra fórmula. É isso que a gente vai fazer na dedução natural. E aqui é a mesma coisa, se eu tenho tal palavra, eu posso escrever essa outra palavra, porque eu só estou trocando uma letra. Além disso, a noção de prova ou derivação. Uma proposição é provada no sistema axiomático se ela puder ser derivada a partir dos axiomas, utilizando regras de lógica. Ou seja, uma fórmula derivada em um sistema formal, se puder ser obtida a partir da aplicação das regras de produção. Nos doblês, mais ou menos a mesma coisa. Uma palavra é derivada, entre aspas, de outra, se eu consigo chegar até ela partindo da palavra inicial e usando a regra do jogo, né? Que é trocar uma letra por vez, gerando sempre palavras do português. Tá? Então, na próxima aula, aí, se alguém conseguir fazer um doblê maneiro, fala comigo para mostrar no quadro. Tá? A transformação de uma palavra para outra que seja legal. Então, note que quando eu estou falando do jogo dos dublês, a única coisa que a gente está apelando é para a sintaxe do português, né? Essa palavra existe ou não. Ninguém fala dos significados da palavra, né? Apesar de que quando eu fiz lá no caso do Heráclito, eu estava interessado no significado, que eu queria fazer os opostos, né? Mas no geral não precisa, né? Você deriva uma palavra da outra, independentemente de ser oposto ou não. Então, como você já deve estar suspeitando, vamos mostrar que existe outra maneira de caracterizar a consequência lógica, uma maneira sintática. E iremos dizer que uma fórmula alfa é uma consequência lógica, aí agora sintática, né? Ou seja, a gente vai usar só um pauzinho aqui no meio, consequência lógica sintática, de um conjunto de fórmulas gama,
se alfa puder ser derivado de gama usando as regras de inferência, né? Então vamos pensar que gama é a palavra inicial, né? No caso a gente vai ter talvez mais de uma premissa e a gente vai ter regras que a gente vai aplicar. Se a gente no final conseguir escrever a palavra alfa a partir dessas regras, é porque a gente conseguiu derivar aquela palavra daquele conjunto de premissas, né? Só que aí é uma consequência sintática, porque a gente não falou de verdade em nenhum momento, a gente está só aplicando regras. Certo? Observe que não falamos nessa definição em interpretações, em estruturas, em verdade. Por isso essa noção de consequência é sintática. Podemos abstrair o significado das fórmulas e trabalhar apenas com as fórmulas, isto é, com cadeias de caracteres do alfabeto. E é o que a gente vai começar a fazer nas próximas aulas, quando a gente for estudar a dedução natural. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. A gente se vê quinta-feira, em que a gente vai falar dos tableaus com quantificadores. Abraço, gente. Tchau.